Louvado seja o Senhor. Pode sentar aí no seu lugar. Abra sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 5. Se você precisa de ajuda, só levantar a sua mão. Aí um homem de Deus, aí uma mulher de Deus vai te ajudar a encontrar. 2 Samuel, capítulo 5. Versículo 17, tá? Capítulo 5, versículo 17. Encontra aí na sua palavra, na sua Bíblia. É importante que você traga a Bíblia. É importante que você leia a Bíblia. E sobretudo isso, é importantíssimo que você creia no que a Bíblia fala. Diga glória a Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz aí, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou Repara aí, primeiro diz que Davi desceu, tomou posição, ele foi para a fortaleza, lugar de resistência, lugar de se enfrentar, lugar de se proteger, lugar de se preparar. A gente cresceu assistindo filmes que mostravam isso, quando a gente via aqueles castelos. Na hora que o inimigo vinha, as pessoas subiam aquele portão, aquela porteira lá, aquela rampa, ponte, e subiam para as muralhas fortes, para enfrentar o inimigo. Vai entendendo tudo isso daí. Hoje de manhã nós pregamos o que está no capítulo 24 aí de Samuel, de 2 Samuel, aonde algumas coisas ruins estavam acontecendo pela desobediência de Davi. Problemas vieram, lutas aconteceram, o povo estava sofrendo, a casa dele estava sofrendo, ele estava sofrendo, pelos maus passos que ele deu, pelo desvio no meio do caminho que ele resolveu tomar. Porque enquanto a gente anda no caminho de Deus, por pior que seja a situação e mais difícil que seja, Deus, Ele sempre gente até um lugar de paz, Ele sempre guarda os nossos passos. O problema é que nessa caminhada a gente começa a olhar para os lados e às vezes a gente encontra alguns desvios nela, alguns caminhos paralelos, e a gente imagina, não, por aqui eu chego antes, por aqui é mais fácil, eu acho que por esse caminho aqui vai ser até mais rápido, eu acho que por aqui é melhor. E a gente vai tomando as nossas decisões, e a gente vai saindo um pouco daquele caminho que era o de Deus, que às vezes ele não só parece, ele é um pouco mais longo, ele é um pouco mais complicado, tem mais subida, tem um pouco mais de pedra, tem um pouco mais de dificuldade, mas ele é o caminho de Deus. Quem está entendendo alguma coisa, por favor, entenda no espírito que eu estou querendo falar. E Davi, ele deu alguns cortes nesse caminho, ele tomou algumas decisões dele, e o problema veio. Mas aí um dia Deus pegou e falou para ele: a minha graça te alcançou, e você vai fazer assim, assim, assim. Você vai ir para as terras de Araúna, e você vai sacrificar lá, você vai fazer um holocausto lá. Mas Deus não falou para ele o que era para ele fazer, o que era para ele queimar. Deus não falou para ele que tipo de sacrifício ele ia fazer. Deus, quando falou com Abraão, Deus falou para ele: eu quero o seu filho. Especificou. Já para Davi, Deus não falou isso. Deus falou para ele: vai para aquelas terras e lá você vai fazer o holocausto. Quando ele chegou nas terras de Araúna,
Araúna era dono daquele erado todo, daquele campo todo. Araúna tinha bois, Araúna tinha madeira. E Davi falou para ele: Deus me mandou vir aqui fazer um sacrifício nas suas terras. E Araúna falou que o meu rei se sinta à vontade, o que tiver aqui, o que o senhor precisar. Olha, tem aqui os bois, tem aqui a madeira e tem aqui esse campo todo. O que o senhor precisar, eu ofereço para o Senhor. Pode fazer o que for preciso. E não tinha erro nisso. Porque o dono do boi, o dono da madeira, o dono do campo, ele estava dando, ele estava oferecendo. Mas era Davi que tinha que fazer o sacrifício, o esforço, o empenho. Quem está entendendo alguma coisa? Era Davi. Se Davi aceitasse aquilo, não teria pecado. Eu e você, nós procuramos muito a facilidade das coisas. Ninguém aqui quer passar a luta. Ninguém aqui quer viver o problema. A gente foge disso. Se a gente analisa a vida da gente, a gente reflete sobre certas situações, certas circunstâncias, algumas decisões, e a gente pesa: não, se eu fizer isso vai me dar uma dor de cabeça, então eu não vou fazer. A gente não quer aquilo. A gente procura a tranquilidade das coisas. E Davi podia ter aceitado aquilo. Davi podia ter falado: não, tudo bem, eu vou precisar de 600 bois, aí eu vou precisar de 2, 3, 4 alqueires de madeira, e eu vou precisar daquele pedaço todo ali de terra, e é aquilo ali que eu vou precisar, vou levar para aquele canto, você manda levar ali para mim, meus funcionários estão aí, vão carregar. Não teria pecado, mas também não teria custo, não teria esforço. E para Deus só serve quando a gente faz de todo o nosso coração. E fazer de todo o coração, gente, tem um preço. De repente só você e Deus sabe a força que você teve que fazer para estar aqui agora, para ter vindo, para enfrentar tudo que você está passando e encontrar força para poder estar na igreja mais uma vez, para poder estar aqui orando, buscando, pedindo, confiando. A força que muitas vezes tem que se fazer para acreditar. Está dando para entender? Isso é um esforço, isso é um empenho. Deus não aceita nada que é feito de qualquer jeito. Por isso que só o fato de vir à igreja, alguns simplesmente vêm por vir, vem porque é hábito, vem pela obrigação do que está do lado, vem por causa do que esse ou aquele vai pensar. Pode funcionar para mim, pode funcionar para quem está do seu lado, mas para Deus não vale de nada. Davi matou, Davi adulterou, Davi tomou coisas que não eram dele, Davi fez muita coisa errada, Davi omitiu muita coisa, desobedeceu a Deus em muita coisa. Mas com tudo isso, você vê na Bíblia dizer assim, que Davi era homem com o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não está procurando perfeição na gente. Nem eu, nem você nunca vamos ser. Se a gente for buscar dignidade, perfeição, mas eu faço tudo certo, faz nada. Nenhum de nós faz. E esse talvez seja o primeiro passo para a gente conseguir alcançar a graça de Deus na nossa vida, é reconhecer o quão falho a gente é, o quanto a gente precisa, com todos esses erros, de uma coisa que Davi buscava fazer de todo o coração dele. Em tudo o que dizia respeito a Deus, ele colocava toda a força dele, ele colocava todo o coração dele. Nada, ninguém, coisa alguma era capaz de atrapalhar a comunhão dele com Deus, a certeza dele com Deus, a dependência dele com Deus. Ele virou para Araúna e ele falou assim: não, eu quero comprar, coloca um preço justo, e aquilo que eu vou usar para fazer para Deus, eu quero pagar, porque eu não vou fazer para o meu Deus qualquer coisa que não me tenha custado nada. Está dando para entender, gente? Eu não vou fazer uma oração que não seja sincera. Eu não vou levantar um clamor que não saia de dentro da minha alma. Eu não vou fechar os meus olhos se não for para acreditar que Deus está aqui diante de mim. Eu não vou abrir os meus lábios, abrir o meu coração para fazer um louvor, se não sair de dentro do meu coração. Eu não vou fazer nada que não for de verdade, porque eu sei que eu posso a todo mundo. Eu posso colocar uma roupa, pentear o cabelo e trazer uma aparência. Esses dias alguém comentou, a minha sogra, falar assim: o pastor não tem problema não, né?
Se a pessoa soubesse, assim como a gente também não sabe os problemas que você tem, todos nós temos problemas. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para dizer que existe um Deus, Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Eu vivo através dessa fé todos os dias. E essa é a força que nos leva em frente. Está dando para entender? É interesse de, se for para crer, já que eu tenho que passar, eu vou passar acreditando. Já que é para passar, eu vou passar crendo. Já que é para passar, eu quero passar, mas eu quero me apegar a uma esperança. E nada, dificuldade nenhuma, luta nenhuma, ausência de condição nenhuma, dor nenhuma, fracasso nenhum, vai me impedir de acreditar que ali eu vou ver a glória desse Deus se manifestando na minha vida. Eu quero ter isso dentro de mim. Mas é uma escolha, é uma opção. E é por isso que a gente vê que Davi era homem do coração de Deus. Porque no que dizia respeito às coisas de Deus, Davi nunca deixou que nada tivesse entre ele e Deus. Só você lê. Quando ele erra e o profeta vem lá e fala, você pecou, você fez o que era errado, você desagradou a Deus. Ele bota a cara dele no chão e ele fala com Deus. Ele não vira para o profeta, fala que nem Saul, por exemplo, que foi pedir para Samuel. Samuel foi orar para Saul, não. Davi bota a cara dele no chão e ele fala direto com quem? Se eu não me engano é Salmo 51, depois dá uma lida lá. Ele fala direto com Deus. Ele fala, pequei contra ti e somente contra o Senhor. Não aparta de mim o teu espírito. Davi não pediu para manter o reino. Davi não falou, olha, Senhor, me mantém por cima. Sabe, eu preciso reinar. Eu sou o rei desse lugar. Ele falou, não tira de mim a tua presença. Porque nós, sem a força de Deus, sem a presença de Deus, nós não somos. E é isso que o diabo tenta tirar todos os dias da gente. É só você analisar a sua caminhada, analisa a sua vida, analisa as coisas que acontecem todo dia. Agora mesmo eu estou aqui falando, de repente alguma coisa pairando aí, para tentar colocar a dúvida, descrença. Alguma vozinha aí, alguma sugestão do inferno dizendo assim, você já ouviu isso quantas vezes? A questão não é quantas vezes você ouviu, a questão é quantas vezes você praticou. É pôr em prática. Isso aqui só funciona quando a gente coloca em prática. E funcionava com ele, porque ele praticava. E ele falou para Araúna, eu não vou fazer nada que não me tenha preço, que não me custe alguma coisa, que não exija de mim alguma coisa. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer com todas as minhas forças, de todo o meu coração. É isso que Deus quer enxergar na gente. Não é o que você tem que mostrar para mim. Às vezes eu fico meio enchido, vamos chamar assim, por causa de algumas reações, mas você não deve satisfação para mim, não sou eu que vou mudar a sua vida. Eu não posso fazer nada, não posso subir aqui e trazer alguma palavra e crer em Deus que ela vai de alguma maneira tocar dentro do seu coração. Aqui dentro você recebe a palavra, lá fora você tem que viver ela. E aí você vê o resultado daquilo que você está crendo na sua vida. Porque ele via. E ele não é santo, ele não é maior do que ninguém. Ele é alguém como eu e você, que procurava viver aquilo que Deus colocava dentro dele. E quando a gente coloca isso em prática, a gente vê resposta. Esses filisteus, eles sempre foram uma pedra no sapato de Davi. Esses filisteus sempre foram um problema. Se você puxar na sua memória, o gigante ele era filisteu. O Golias era filisteu. As lutas que ele enfrentou eram os filisteus. Os que se levantaram contra Saul e até o mataram eram os filisteus. Os filisteus sempre foram os inimigos. Estavam sempre tentando tomar. Estavam sempre tentando derrubar. E Deus já tinha preparado. Falou, olha, vocês vão ter que tomar a terra dos filisteus. Quando ele falou para o povo lá no Egito. Depois dá uma olhada lá atrás quando ele fala com Moisés. Os filisteus sempre foram à luta. Eu e você estamos sempre enfrentando esses filisteus. E quando eles ouviram, Davi foi colocado como rei. Eles resolveram, vamos lá. Porque esse camarada não vai ter alegria. Esse camarada não vai ter paz. Ele pode até dar um passo para frente. Algumas coisas até podem começar a acontecer. Mas no que depender da gente, nós vamos atormentar ele. Nós vamos tentar, vamos resistir. Nós vamos contra ele. Tudo que a gente puder, a gente vai tentar para acabar com ele, para tirar a paz dele. Assim é comigo, assim é com você. Todo dia. O tempo todo. Quem está entendendo alguma coisa, por favor. E aí está dizendo, quando eles ouviram que Davi tinha sido ungido rei, eles se ajuntaram e eles falaram, vamos lá, porque nós vamos derrubar ele hoje, nós vamos lutar contra ele hoje. Aqui nesse capítulo, aqui nessa passagem, tanto Davi como Israel já tinha vencido os filisteus muitas vezes.
você, a gente está aqui agora, isso significa que nós tivemos vitória contra tudo aquilo que tentou parar a gente, distanciar a gente de Deus. Tentou destruir a nossa vida, tentou destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa esperança. Mas a gente teve vitória contra isso. A gente pode ainda não ter ganho a guerra, mas a gente continua na presença de Deus. Você pode estar muito ferido, você pode estar machucado, você pode estar desanimado, você pode estar com o que for, mas a força de Deus ainda está aí dentro de você, tanto é que você está aí. Porque se fosse para terminar, você não estaria mais, já teria acabado para você lá atrás. Você está entendendo alguma coisa, gente? Isso não é palavra de autoajuda não, isso é palavra de Deus. Presta atenção no que está escrito aí. Continuando, diz assim no versículo 19, Davi, ele foi buscar a direção de Deus. Porque mais importante do que quantas armas ele tinha, do que quantos soldados ele tinha, do que quantas vezes ele tinha enfrentado o filisteu e vencido, mais importante do que a posição que ele tinha, era saber, Senhor, como é que eu faço? De que maneira eu enfrento? De que forma o Senhor tem preparado para mim? O Senhor vai me dar a vitória, o Senhor está comigo, o Senhor luta comigo, a tua presença vai com a gente, a tua força está em nós, tua coragem está nesses soldados, a tua direção nessas flechas que nós vamos usar. O Senhor está com a gente, o Senhor é comigo. Porque mais importante do que tudo para ele era que Deus estivesse com ele. Você está entendendo alguma coisa, gente? Eu estou tentando dizer que de nada adianta a nossa luta, nosso esforço, nosso empenho, se Deus não estiver na nossa frente, não estiver com a gente. A gente não encontra força em nada se Ele não estiver dentro de nós. Você pode até encontrar um minuto ou outro de alegria, você pode até encontrar um minuto ou outro de paz, mas essa paz não vai durar. Porque depois dela o inimigo sempre vai estar ali, preparado para tentar te atacar, de um jeito ou de outro. É o que está acontecendo aqui. Ele venceu, ele lutou, ele venceu. Ele derrubou o rei que estava querendo matar ele. Deus tirou aquele rei do caminho. Toda a perseguição que ele estava tendo, tudo isso desaparece. E agora o povo clama, o povo pede, vem Davi, nós queremos você como nosso rei. Ele estava vivendo talvez o melhor momento dele ali, naquela hora. Mas o inimigo não vai dar paz, e nunca vai dar. Se você está em busca de uma solução final para tudo, só existe uma, é a morte. Porque só não enfrenta mais luta quem morreu, e morreu salvo. Porque se morrer perdido, vai enfrentar o fogo do inferno, e ele existe, e é real. Presta atenção. Davi foi buscar em Deus, e diz aí, Davi consultou ao Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Interrogação. Ele está fazendo uma pergunta, Senhor, eu enfrento eles? Eu vou com tudo para cima deles? Eu fico aqui, eu espero, o que eu faço? Subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás, o Senhor vai me dar ele nas minhas mãos? A vitória que eu vou alcançar vai vir do Senhor? Respondeu-lhe quem? Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui é forte demais. Quem respondeu? Porque Ele sempre tem resposta para a gente. A resposta não está no médico, a resposta não está no emprego, a resposta não está dentro de casa, a resposta está. E só tem resposta quem busca. Veja, Davi estava lá em cima, ele estava lá, ele foi até a fortaleza. Deus não falou nada, Deus deixou, você está indo, você está tomando seu caminho, faz, você tem capacidade, você tem aí a sua autoridade, você é rei, esse povo te quer, esse povo te deseja, eles vão lutar por você. Vai, o que é que você quer? Mas ele falou não. Primeiro eu preciso saber de quem. Isso é comunhão, gente. Isso aqui é força, isso aqui é temor, isso aqui é fé, isso aqui é esperança, isso aqui é confiança, isso aqui é coração voltado para Deus. Eu não movo uma palha se Deus não estiver do meu lado, se Ele não disser que vai me dar vitória. Por isso eu preciso estar buscando, por isso eu preciso me aproximar. Essa é a necessidade da gente estar sempre junto. Porque quanto mais a gente se distancia, mais fraco a gente fica. Quanto mais longe a pessoa... Eu não estou falando de frequentar a igreja, eu estou falando de comunhão com Deus. Quanto mais longe a gente vai indo, mais fraco a gente se sente. É só eu e você, a gente olhar para dentro da gente, a gente ser honesto com a gente mesmo, olhar para dentro do nosso coração.
Às vezes aparece um caso ou outro de gente que está aqui dentro da igreja, ouvindo a mesma palavra que todo mundo, e quando sai lá fora, vem o problema, a avalanche vem, a tempestade vem, e a pessoa vai junto com ela. E a pessoa age em cima daquilo. Ela se deixa levar pelo impulso dela, e ela vai e arrebenta com tudo, e depois ela se arrepende. Ela não precisaria estar colhendo o que está colhendo, ela podia ter buscado em quem? Deus. Comunhão. Davi tinha muitos erros, eu tenho muitos erros, você tem muitos erros. Davi tinha muitos problemas, nós também temos. Mas Davi tinha comunhão com Deus, e ele foi lá e falou: Senhor, o que eu faço? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas. Eu estou com você. E se Deus é por nós, agindo Deus, você conhece a palavra, mas tem que viver ela. Ela é muito bonita de ser falada, é muito bacana a gente lembrar disso, mas a gente tem que ver isso se manifestar na nossa vida lá fora. Para se manifestar, a gente tem que estar preparado para viver isso, com toda a luta, com toda a dificuldade, colocar Deus. E Deus falou para ele: eu vou te entregar, eu vou te dar a vitória. Então veio a Davi, ou melhor, então veio Davi a Baal Perazim, e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe água. Porque isso, ou melhor, por isso, chamou o nome daquele lugar. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de novo, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Você está entendendo a palavra? Não? Quem está entendendo alguma coisa? Eles foram vencidos naquele momento, eles fugiram, eles se mandaram dali, eles desapareceram daquele lugar, largaram tudo que tinha para trás e foram embora. Quando Davi subiu, ajuntou tudo aquilo para destruir, voltou para a casa dele, voltou para o reino, voltou para a festa, voltou para onde ele achou que ia ter paz. O que os filisteus fizeram? Se acamparam de novo, porque a luta sempre vai estar ali. Eu queria que você ouvisse a palavra, eu queria que você atentasse para a palavra, mas eu queria que você, ouvindo ela, fosse fazendo um comparativo daquilo que a gente está lendo e está pregando, com a sua vida, com as coisas que você tem vivido. Há um mês atrás tua luta era uma, há uma semana atrás tua luta era uma, há 1 ou 2 dias atrás tua luta era uma, e você orou, e você pediu, você buscou, mas hoje um problema novo se levanta, ou o mesmo problema. É isso aqui, ó. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. No 22, os filisteus tornaram de novo. Vamos de novo. Vamos outra vez, porque de repente a gente pega ele cansado, de repente a gente pega ele percebido, de repente a gente pega ele desatento, de repente a gente pega ele já desanimado por alguma coisa, de repente a gente cansa ele, e isso tem acontecido com um monte de gente. Está pronto para lutar uma vez, mas na segunda desiste. Na próxima para. Na próxima entrega os pontos, na próxima abre mão da vitória. Você está entendendo, gente? E eles não deixaram levar, não se deixa cansar não. Presta atenção no que está falando aqui, ó. No versículo 23. Davi, Deus já não tinha falado com ele? Deus já não tinha dado uma direção a primeira vez? Deus já não tinha falado para ele: sobe, arrebenta com eles, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos? Deus já não tinha falado isso? Para que orar de novo? Para que buscar de novo? Para que outra vez? Para que mais uma vez? O Senhor tinha me dito, veio do Senhor a palavra: vai, e eu vou entregar eles nas tuas mãos, eu vou dar vitória, eu vou dar para você a saída, eu vou dar para você a resposta daquilo que você quer. Muitos poderiam pensar: mas peraí, se Deus falou que ia dar vitória, então por que eu estou enfrentando a luta de novo? Que Deus é esse que fala que vai me fazer vencer, mas no dia seguinte está lá o problema de novo? Que vitória é essa do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é invencível na batalha? Que vitória é essa que nunca acontece? É a vitória do dia a dia, é a vitória do hoje, porque o pão nosso de cada dia, a nossa vitória a gente vence a cada dia. O que eu e você precisamos, Deus Ele está nos dando hoje. Por isso que hoje é tempo de você buscar, por isso que hoje é o tempo de você abrir o seu coração.
Você não sabe o que vai viver amanhã, e de repente nem está preparado para o que vai vir lá na frente. Mas Deus está nos dando capacidade para vencermos hoje, agora. É todo tempo, e para cada luta, para cada situação, para cada adversidade, para cada momento, Ele tem uma direção, Ele tem uma maneira de agir, Ele tem uma forma de trabalhar. Para cada situação há uma direção. Por isso a gente tem que estar aos pés dEle todo o tempo. Todo o tempo. O que você precisa para hoje Ele está te dando. E amanhã? Amanhã você tem que buscar, amanhã você tem que perseverar. Isso faz parte da tua luta, isso faz parte do teu empenho, isso faz parte da tua perseverança, isso faz parte da tua parte, daquilo que eu tenho que fazer por mim, que você tem que fazer por você. E ele consultou a Deus de novo. Davi consultou ao Senhor, e este Deus lhe respondeu: não. É a mesma resposta que a primeira vez? É a mesma forma de agir que a primeira vez? Agora Deus está falando para ele fazer o quê? Fica tranquilo. O que você tinha que fazer, você já fez. Você lutou, você foi, agora é comigo. Porque há momentos em que a luta é nossa, nós é que temos que levantar, nós é que temos que enfrentar. Ninguém vai te buscar em casa, não. Ninguém vai lá soprar dentro de você alguma coisa. Ninguém vai te carregar, amarrar uma corda em você e falar: você tem que ir, você tem que levantar amanhã, você tem que ir em frente, você tem que enfrentar a luta, você tem que enfrentar o problema, você tem que lutar contra isso. Você não pode acreditar nesse diagnóstico, você não pode acreditar no parecer desse advogado, você não pode olhar para essa porta fechada, não. Você tem que olhar para Deus, você tem que seguir em frente. Ninguém vai fazer isso, só Deus. Você é que tem que encontrar coragem dentro de você, disposição, e quando não tiver, fazer contra a tua vontade. Ele podia ter olhado para trás, ele podia ter subido de novo, enfrentado, ele podia ter questionado a Deus, mas o coração dele era dependente de quem? A comunhão dele era de quem? Estava com quem? A fé dele estava estabelecida em quem? Nada ia atrapalhar isso. É muito bonita a palavra, é muito bacana a palavra. Difícil é viver, difícil é colocar em prática. É fácil falar, fácil para mim subir aqui, dar os meus gritos, falar para você isso ou aquilo. Difícil é a gente sair ali fora e viver. Mas às vezes a gente vê recompensa quando a gente consegue permanecer firme diante das lutas e ter esperança dentro de nós que Deus é pela gente. Tenho consciência que tem coisas que cabem a mim. Eu tenho que levantar, sair daquela cama, enfrentar o dia de trabalho. Eu preciso enfrentar a dificuldade, eu preciso ir até o lugar onde tem que ir para resolver o problema. Eu preciso ir lá, colocar minha cara e sentar lá diante daquela pessoa e conversar com ela, expor para ela e acreditar, confiar dentro de mim. Deus está na frente, quem vai tocar no coração dessa pessoa é Deus. Eu tenho que ter a fé de continuar buscando e orando, que Ele vai tocar naquela vida, que Ele vai tocar naquele coração, que Ele vai quebrantar aquela mente, que Ele vai agir lá dentro. Eu preciso todo dia estar aos pés do Senhor orando, buscando a Deus, pedindo a Ele, confiando nele. No que cabe a mim, no que é necessário a mim lutar, eu preciso estar diante disso, disposto para enfrentar. E no que cabe a Deus, eu preciso crer e confiar que Ele está indo na frente e faz. Foi o que Davi fez. Eu não estou aqui dando a minha opinião, não. Eu só estou lendo o que está escrito. Se tem alguém que está falando comigo e com você, então esse alguém é Deus. Acolhe essa palavra, toma para você. Deus falou para ele: não subirás. Rodeia por detrás. Deus está mandando ele preparar uma tocaia. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então apressarás. Senhor, é o Senhor que saiu de diante de ti, que foi na tua frente, a ferir o arraial dos filisteus. Deus falou para ele: quando você ouvir um barulho de um exército movendo no meio daquelas árvores, você vai para cima, porque Deus já foi na tua frente. Deus dá estratégia, Deus dá forma, Deus traz existência o que não existe. Deus, Ele está trabalhando na mente, Ele está trabalhando no coração, Ele está trabalhando no sangue, Ele está trabalhando Ele está trabalhando aonde for preciso. Eu creio assim, eu confio assim. Há um tempo que você tem que levantar e lutar. Há um tempo, como agora, aqui, o que a gente está fazendo, parar para ouvir a Deus, para receber de Deus a direção, para receber de Deus a força. É preciso buscar a Deus para ter força. Tem um monte de gente que está aí se arrastando, mas não tem um monte de gente que está desistindo de viver,
que está perdendo vontade de viver, que está perdendo vontade de lutar pela casa, de lutar pelo casamento, de ir em frente, de enfrentar a vida, de ir buscar uma porta de emprego, porque só tem se deparado com porta fechada, tem um monte de gente. Mas cadê que está buscando a Deus? Mas fala que crê. E a dúvida não é que crê, o problema é o quanto vive. Ele foi lá e ele viveu. Senhor, o que eu faço? Enfrenta. Ele foi lá e enfrentou. Agora levantou de novo o mesmo problema. Não vou parar para perder tempo com coisa que não me leva em lugar nenhum. Senhor, o que eu faço diante disso? Agora espera, porque é comigo. Vai por trás, cerca eles por detrás, e quando você ouvir o barulho, vai lá e enfrenta. E há de ser que, ouvindo tu estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Presta atenção aí, ó, versículo 25. Fez como o Senhor lhe ordenara. Obediência. Para mim, a fé, ela traz existência que não existe. A fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção daquilo que está se esperando. A fé é um pilar, ela é um alicerce. Mas lá em Deuteronômio 28, há uma promessa, e a maior de toda a Bíblia. Depois leia lá, repete aí, Deuteronômio, capítulo 28. E lá está escrito assim: as bênçãos decorrentes da obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E tem gente vivendo um sacrifício tremendo porque não consegue obedecer. Não consegue uma linha disso daqui e colocar em prática. Sabe por que ele teve vitória em tudo que ele fez? Sabe por que mesmo pecando, por que mesmo errando, por que mesmo fracassando, por que mesmo decepcionando, por que mesmo em várias vezes desobedecendo, mas Deus sempre esteve com ele, porque no final, quando ele buscava direção, ele fazia aquilo que estava sendo dito para ele. Mas peraí, acabou de falar que ele desobedecia, mas no final, ele se voltava para Deus. A gente comete muito erro, mas a gente pode mudar a história. A gente pode mudar a semente que a gente está plantando hoje. De repente, que nem uma amiga minha falou esses dias, a gente colheu um saco de semente amarga, vamos ter que comer até a última. Mas nada me impede de hoje começar a plantar uma semente boa e colher os frutos dela amanhã. Está dando para entender? Sim ou não? Estou dizendo que é fácil? Eu estou dizendo que a vida vai ser um mar de rosa? Estou falando, a partir de hoje tua vida vai mudar, já está mudando, a partir de hoje tudo será diferente. Mas você tem que fazer a tua parte, você tem que lutar. E só tem um que pode te dar força para continuar. E esse um chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenou. Os filisteus, desde Geba até Gezer. Ele teve vitória em todo o caminho que foi necessário percorrer. Daqui até onde você tem que chegar existe um caminho. Você vai ter que percorrer ele. Se você obedecer a Deus, você vai ver vitória. Vão ter lutas, mas em cada uma delas você vai ter vitória. Não é fácil. Por isso você tem que estar buscando a Deus todo o tempo. Receber aquilo que Deus está falando para o teu coração, não como uma chicotada, mas como um alerta. Tomar isso aqui como exemplo. Eu vou buscar a Deus, eu vou pedir a Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou crer em Deus, eu vou obedecer a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E diante de tudo isso que foi pregado, foi falado, que não tem nada a ver com religião, não, nem placa de igreja, tem nada a ver com a igreja que você seja membro, religião que você professe. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi era homem de Deus. Ele se alegrava como qualquer outra pessoa, fazia planos e vivia. E porque vivia, errava. Porque vivia, pecava. Porque vivia, falhava. Mas sabia olhar para dentro dele e reconhecer os erros dele, as falhas dele, e buscar em Deus a força que ele precisava para vencer. Porque
Porque havia momentos em que só Deus podia mudar a situação. De repente você está passando isso, você está vivendo isso, mas Ele está aí para te fortalecer. Ele te trouxe aqui para te fazer entender que se o teu coração estiver voltado para Ele, se nada, se nem a luta, se nem a tristeza, se nem a amargura, se nem a frustração, se nem a decepção, se nem o cansaço, se nem esse sentimento de descrença conseguir, tiver força para te atrapalhar, você vai ver a glória dele na sua vida. Ele está dizendo: eu tenho direção para te dar, eu tenho forma para você vencer, eu tenho palavra para te fazer compreender o caminho que você tem que trilhar, a forma que você tem que agir. E está aqui, ó, dentro da palavra dele. Não é a opinião do homem, não é o que o homem pensa, não é falar como você tem que se vestir ou agir, é atentar, é prestar atenção, é voltar o coração para a voz de Deus, para aquilo que a palavra dele está dizendo. E de repente Deus tem falado, mas a gente tem agido da nossa maneira, a gente tem feito da nossa forma. Nós cremos em Deus, mas às vezes algumas coisas estão entre nós e Ele. Alguns pensamentos nossos, algumas dúvidas dentro do nosso coração, alguns receios que a gente traz dentro da gente. Mas Ele está aí falando para a gente voltar o coração para Ele. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas a oportunidade está aí. Ele nos deu o dia de hoje. Ele não permitiu que as coisas terminassem como estavam. Ele nos dando uma condição de uma história nova, de uma maneira nova. Eu não sei a forma que Deus Ele tem hoje para você. Eu não sei a direção que Ele tem hoje para a situação que você está vivendo. Eu não sei se hoje é o tempo dele falar no teu coração: levanta, vai em frente, toma posição, encara a situação, luta, guerreia, porque eu sou contigo, eu vou te dar essa vitória. Vai lá, encara o problema de frente. Eu não sei se hoje a direção que Ele tem é dizer para você: fique em paz, descanse em mim, porque agora é minha vez, é o meu tempo de entrar nessa peleja, de ir à frente agora e lutar, e já ir na frente derrotar, e já ir na frente derrubar as cadeias, derrubar as muralhas, quebrar as algemas. Eu não sei qual a direção que Ele hoje tem para você, mas se você buscar, se você pedir, se você abrir o teu coração agora, deixando de lado qualquer coisa que possa te atrapalhar e se voltando para Deus com todas as tuas forças, Ele está aí para te abraçar, para mudar tudo, para transformar tudo, para fazer nova todas as coisas, para restaurar a esperança dentro do teu coração, fortalecer a tua vida. É você pode abrir o teu coração para Ele aí agora. Você pode voltar a tua vida aí para Ele agora. Você pode pedir essa direção, você pode falar para Ele: eu não sei como agir, eu não sei como fazer, mas eu quero a tua direção, eu preciso, Pai, que a tua voz fale dentro de mim. Está aqui a minha vida, está aqui a minha necessidade, é dentro da minha casa, é na minha saúde, é nos meus caminhos, é no meu trabalho, é lá no meu casamento, é aonde quer que for. Pede para Ele, abre a tua vida para Ele, se fortaleça nele, se renova nele, mas não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Ele está aí, Ele é o teu Deus, Ele é de verdade, igreja. Se envolve com Ele, pede a